programa Entre Elas. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, Entre Elas, hoje, convidado especial, né? Pastor Cleuton e Lola Ciala. Boa noite. Então, gente, hoje o nosso tema já foi divulgado, né? Mas vamos falar mais uma vez sobre isso. O nosso tema é sobre como fazer uma abordagem ao suicida. Então, a gente vai falar tanto na linguagem psicanalítica, como na linguagem evangelística, que é Lola Ciala, e como na linguagem pastoral, que é do pastor Cleuton, né? Então, vamos começar. Lola, fica à vontade, sua primeira pergunta. Muito boa noite. Mais um Entre Elas aqui. Literalmente, ele está entre elas, né? Pastor, muito bem-vindo. Prazer todo meu. Nós temos a honra de recebê-lo em nosso programa, nessa noite, com um tema tão piedoso como é esse, né? E a gente tem essa curiosidade de saber, sim, como nós, enquanto seres humanos, que vemos isso diante dos nossos olhos, né? Ou sentimos que algo está para acontecer de alguma forma. Como a gente pode abordar uma pessoa suicida, uma pessoa que está com esse tipo de pensamento? Como é que a gente identifica e como a gente pode abordar essa pessoa? Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero dizer que para mim é uma satisfação, né? Me sinto honrado, né? Por estar aqui, né? Quando a doutora Shirley me convidou, né? Confesso que eu fiquei meio assim, mas me senti honrado, né? E poder estar ajudando de alguma forma, falar para contribuir com tantas pessoas que vivem algumas situações e tantas famílias também que vivem essa situação, ou que já perderam alguma pessoa pelo suicídio, ou que tem pessoas em sua vida que vivem esse lema, esses dramas em sua família. Bem, confesso que o tema, né, como abordar, né, uma pessoa que vive o autossuicídio, né, não é um tema tão fácil, mas a gente vê a complexidade aí do assunto. Porém, né, na minha experiência pastoral, né, nós podemos falar o seguinte, né, a Bíblia nos ensina, né, nos aponta para um Cristo, né, que traz uma mensagem de alento, uma mensagem de esperança. Por quê? Porque muitas das pessoas que tenta o suicídio, a pessoa suicida, ela muitas das vezes ela está desesperançosa. Para ela, a solução para se livrar de um medo, de uma culpa, de uma dor, né, é exatamente tirar a própria vida. Então, para essas pessoas, eu acredito que a mensagem de esperança trazida por Jesus é uma possibilidade de ela resistir ao autossuicídio e assim buscar motivos para continuar a viver. Até porque, né, pastor? Né, Lola? A gente sabe que o suicida não quer tirar a vida, né? A própria vida. Ele quer diminuir, ele quer ficar livre da dor, né? Da causadora do problema. Então, quando a gente fala sobre o suicida, a gente fala de uma forma assim, muito temorosa, porque a gente sabe o pecado que é, né? Porque Deus fala que a gente é templo do Espírito Santo, né? Nós somos corpo, alma e vida e espírito. Então, o que acontece? Quando a gente fala em tirar a vida, a gente está falando de uma forma assim muito forte, né? E esse tema não está sendo tão questionado, tão visto pela sociedade, um peso tão grande como ele de fato é, né? Então a gente precisa rever esses valores, né? E ficar de olho, você que tem um amigo que está passando por um momento difícil, que está passando por um momento de solidão, um momento de raiva, um momento de angústia, um
um momento de medo, um momento de depressão, um momento de transtorno. Então, ficar de olho nessa pessoa, né? E evitar, né, Lola, esse contorno, né? Sim. Dentro dessa pessoa. Antes da gente começar aqui, o pastor citou a questão do texto bíblico que não nos dá respaldo para falar de tal assunto. O senhor poderia, por gentileza, repetir? Não repetir, né? Mas falar sobre isso. Então, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Coríntios, ele fala que nós somos santuários de Deus, né? Templo e morada do Espírito Santo. Nós somos morada do Senhor, não nos pertencemos mais, porque Deus, em Cristo Jesus, nos comprou para Ele. Então, quando a gente fala do suicídio, a gente pensa, e aí onde as pessoas usam como base, né? Embora esse texto esteja num contexto aí de um ato moral, e a gente não pode simplificar o ato suicida como um ato moral, até porque o suicídio ele tem a ver com muitas causas na vida, na bibliografia histórica do indivíduo, né, que vem aí se acumulando. Então são muitos fatores que levam para uma pessoa suicidar-se, né? A gente não pode se esquecer também que o próprio Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar da certeza do grande amor de Deus por nós, quando ele diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, isso não nos dá margem para que a gente abra para que as pessoas possam suicidar-se, mas exatamente para encontrar no amor de Deus segurança e razão para continuar vivendo. Até porque 1 João diz que no amor extirpa todo medo. Então, o amor de Deus nos faz a gente se sentir seguro, quando muitas pessoas tentam tirar sua própria vida por causa do medo. Medo da vergonha, medo de alguém que tenta intentar contra a sua própria vida, medo de um futuro, né? Medo de lidar com a própria crise de ansiedade. Sim. Então, tudo isso leva com que as pessoas pensem. E aí, a Bíblia nos garante que no amor, o amor de Deus em nossas vidas, ele lança fora todo medo, ele extirpa todo medo. Então, em Deus a gente precisa entender que nós podemos nos sentir seguros. Nele encontramos razões para continuar vivendo. Então, gente, como vocês estão ouvindo agora, o pastor deixou bem claro que é buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentado. Então, nesse período, nesse momento de Setembro Amarelo, a gente tem que estar muito contrito a Deus, muito voltado para Deus, em todo o tempo, mas nesse período principalmente, né? Hoje eu recebi uma ligação que mexeu muito comigo, de uma pessoa que estava desesperada, falando que faltava muito pouco para ela tirar a vida. Então, é um mês preocupante e as pessoas não estão dando determinado valor. Então, vamos se apegar mais a Deus, a uma fé, a uma religião. A gente não está aqui estipulando religião nenhuma. A gente está pregando o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou e está vivo entre nós, né? E sem falar no Consolador que Ele deixou, né? Então, a gente precisa ser muito cauteloso, precisa nesse momento orar, né? Se você não sabe orar, uma oração bonita, mas fala com Deus com intimidade, fala com Deus do teu problema, fala com Deus das tuas dores, né? E com certeza Deus te ouvirá. E Lola, voltando para você, quando Deus fala, né, que ele iria, deixaria o Consolador e além disso ele ressuscitaria no terceiro dia. Por que você acha que ainda há tanta solidão no meio de tudo isso? Eu vou atribuir, entre aspas, a religião. A religião, ela quer dizer religar. Seria essa condição para nos religar a Deus. Mas ela chega impondo condições que talvez humanamente seríamos incapazes de obedecer ou de satisfazer a necessidade de quem fala, de quem prega,
de quem determina, e nós acabamos nos sentindo frustrados por alguma coisa, e aí já tem outras pessoas que não querem nem se achegar a uma igreja, a fé, a religião, achando que são coisas passageiras, que são coisas inexistentes. Então, hoje eu atribuo a falta de Deus num contexto geral que vem para isso. Não estou sendo absoluta e jamais serei, mas eu digo que se você que tem uma fé, você que conhece Deus, você que já teve uma experiência com Cristo, você falar desse amor, falar da sua experiência para o outro, você também vai estar semeando uma semente de paz, de esperança e de amor, que é o que o mundo precisa. Então, gente, se de repente vocês encontrarem na rua, na escola, principalmente na escola, a fase da adolescência, né? Uma pessoa cabisbaixa, triste, né? Conversa, basta saber um pouquinho, dá uma palavra de conforto, uma palavra de amizade, de solidariedade, né? Isso é muito importante. É interessante, a doutora Shirley falou a respeito do descaso que as pessoas têm tratado, essa questão, não é? Nós estamos em Setembro Amarelo, poderia ser muito mais isso divulgado, né, pelas prefeituras, pela cidade, né? Está muito mais visível, está sempre tocando nessa tecla, porque se fazer a importância, né? E aí eu já quero parabenizar, né, entre elas, né? Entre elas. Sobre o assunto, o tema, que é muito pertinente, muito importante, para conscientizar e também encontrar, né, não só o apoio psicológico, mas também espiritual para ajudar essas pessoas. É sempre bom entender duas questões, né? Além do que está sendo tratado aqui, é que a pessoa que o suicida, ele é um ser dividido. Sim. Certo? Ele está vivendo a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Ele não quer tirar a sua própria vida, mas sim ele quer se livrar da dor. E muitas vezes, né, essas pessoas terminam sofrendo preconceito, né? Por não ser compreendida, a falta de empatia, a falta de Deus, né? Não só na pessoa que quer tirar, como também daquelas que se aproximam dela. Porque, como nós falamos anteriormente, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, né? Então, para quem tem a intimidade, a aproximação com o Cristo da cruz, né, ele leva essa mensagem de esperança para aqueles que estão desesperançosos, para aqueles que estão temerosos, para aqueles que estão com medo, né? Então ele leva uma mensagem de segurança para essas pessoas, né, aonde ela possa se sentir ancorada na graça de Deus, né? Então é uma das questões. A gente precisa pensar e não olhar com discriminação, com preconceito para essas pessoas. Mas a doutora Shirley falou, e eu quero endossar, quando você se deparar com pessoas que começam a mostrar indícios de recolhimento, de falar sempre de morte, está sofrendo algum tipo de situação como essa, se aproximar, falar e tentar ajudar. Se você não souber, procure pessoas, né, que estejam habilitadas, preparadas, como psicólogo, né, o seu pastor, né, centro de ajuda que existe, né, e a Shirley pode falar mais do que eu. Mas... O CVV, que é 188, que é um apoio muito grande, né, para esses momentos, é completamente sigiloso, né, e sempre tem alguém para poder dar uma palavra de amizade, uma palavra de respeito, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de Deus, né? Então, a gente volta já já, e agora a gente vai para os comerciais. Programa Entre Elas. Aquela ansiedade, aquele estresse, aquele nervosismo que você não sabe como resolver, já está na hora de procurar um profissional. Doutora Shirley Rodrigues, psicanálise clínica e coaching. Ela vai ajudar você a ter mais qualidade de vida através do atendimento como coaching e psicanalista. E atendemos online também. Atendemos em Itapetinga.
Bucafé, na Rua Mariano Campos, número 216, Centro, ao lado da Escola FIS, e também na cidade de Vitória da Conquista, no bairro Candeias. Entre em contato e marque sua consulta para maiores informações. 77 988 45 2087 ou 77 991 51 36 34. Venha conhecer o Ministério Igreja Cristã Apostólica. Aos domingos, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de louvor e adoração. Venha estar conosco para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Você será bem-vindo. Avenida Cinquentenário 144, Centro, Itapetinga, Bahia, ao lado da panificadora JJ. Programa Entre Elas. Voltando já dos comerciais e agora deixando a palavra para o nosso pastor, né, uma pessoa super didática, super flexível, né, e já deixando bem claro aqui o seu telefone, pastor, por favor. Meu telefone para contato, eu quero dizer que eu ainda estou usando o WhatsApp com o DDD de Recife, mas eu acho que essa questão de Não DDD tem problema. não implica no WhatsApp, né? Então é o 819, certo? 96 74 37 22. Pode repetir. 819 96 74 37 22. É o telefone do sucesso. Aqui você encontra sempre a palavra amiga, viu, gente? Amém. Pode acreditar. Que bom. Então, pastor, fazendo uma pergunta para o senhor aqui, né? Sendo um pouquinho mais pessoal. Resuma um pouquinho o que trouxe o senhor de Recife para estar aqui entre nós e na igreja que o senhor pastoreia. Então, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente, né, e nós estávamos pastoreando a igreja lá em Campina Grande. Já andei em muitos estados pela Igreja Presbiteriana, e estando de licença o ano passado, ano 2003, lá em Recife, nós fizemos contato com o nosso ministério, e aí ele nos encaminhou, né, para Itapetinga, onde nós estamos aqui, vai fazer 9 meses, né? Estamos na igreja ali, na Igreja Presbiteriana Independente do Clodoaldo, certo? No bairro Clodoaldo, 319, certo? E estamos aqui, vai fazer 9 meses. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos caminhando por aqui, conhecendo a cidade, né? Minha esposa tem gostado muito da cidade. Que bom. Né? Então nós estamos, e graças a Deus temos nos sentido acolhido, né, e abraçado por essa cidade. Não, Itapetinga é uma cidadezinha maravilhosa. Eu vim de São Paulo, vim de Conquista e fui muito bem acolhida aqui em Itapetinga. Né, Itapetinga é uma família, né? Que está sempre dando aquele lado humano, né? Das pessoas que chegam, né? Sim. Lola, me fala Eu uma fico coisa. feliz logo, porque eu sou daqui. Eu ia perguntar justamente isso. Eu sou daqui, nasci aqui, cresci aqui, estou dando esse lado humano para os dois, olha que beleza. E eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, enquanto pastor, desse lado do suicídio, o que você tem recebido no seu consultório? Assim? Eu falo da parte do porque não dá para separar muito, né? Mas assim, tu é um pastor, mas tu também é um psicanalista, tu também é um psicólogo, tu também está nessa área. O que você tem recebido lá e como é que você resolve esse negócio? Então, a gente sabe que uma das grandes questões que leva as pessoas ao suicídio é a depressão, né? A depressão está aí em auge, né? O que seria a doença do século XX, né? Nós já viramos para o século XXI. Com né? certeza. Então, a depressão está aí. Então, o que mais chega nos nossos consultórios são pessoas com ou crise de ansiedade ou depressão. E a depressão, a gente sabe que é essa baixa de libido, né? Essa falta de vontade para viver, né? Então, as pessoas chegam
e com pensamentos de tirar a própria vida, né, de não encontrar mais razão para viver, né? E aí por trás disso sempre há uma indisposição, há um medo, há uma falta de crença, né? Descrente, né? Estão descrentes da vida, né? E aí a gente parte para o lado pastoral, né? Certo? Em alguns momentos a gente pode pensar o seguinte: a razão, né, da fé na vida dessa pessoa, né? Você perceba, a gente estava comentando aqui antes de nós começarmos, é o seguinte, que a pessoa a pessoa suicida, ela não quer tirar a própria vida. Sim. Né? Ela quer se livrar da dor, da dor, né? Ela quer se livrar de um medo, ela quer se livrar de algo que para ela é insuportável, né? Sustentar, manter aquilo em sua vida, né? Então a fé, ela é muito importante na vida dessas pessoas. Apontar um caminho, apontar algo que para ela possa lhe dar razão para que ela possa resistir ou lutar para permanecer sempre viva, né? Viva. Quanto à questão do consultório, né? Então tentar levar essas pessoas também a encontrar razão para viver, ter um espaço onde ela possa falar, porque a escuta é muito importante. Sim. Certo? A escuta, e eu falo não só terapêutica, mas a escuta pastoral também. Um pastoreio que tenha empatia, que se coloque no lugar do outro, que faça que o outro seja ouvido, sem julgamento, né, pastor? Deixar isso bem claro, né? Isso, sem julgamentos, sem promessas, né, que faça com que o suicida, porque um dos problemas que existe às vezes a gente quer ajudar um suicida e a gente chega para ele e faz promessas. Falsas promessas, isso, né? Aí ele olha para a gente, até acredita. Sim. Só que no outro momento isso pode gerar um agravante. Ele não vai acreditar mais. Entendeu? Então tem que ter um cuidado quanto a isso. Você pode até ter boas intenções, mas se você não está preparado para ajudar, busque ajuda. Às vezes você vai ajudar uma pessoa que quer suicidar no desespero, você também se encontra desesperada. Com certeza. Entendeu? Então é muito importante procurar um psicólogo, um psicanalista, certo? Um psiquiatra, né? Isso, um psiquiatra. E no ministério pastoral é interessante que o pastor ele entenda, né, esse ser humano como um ser humano integral, que ele traz corpo, alma, espírito, razão, sim, intelecto, tem sobre essa vida. Então, existem coisas que das emoções, entendeu? Então, precisa ele, se ele não estiver preparado, encaminhar, ajudar, fazer com que essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas não vão, porque ela também tem um preconceito. Sim. Ela está dentro da religião e tem um preconceito de procurar uma ajuda psicológica. Verdade. Então, o pastor que entende, ele identifica isso, ele precisa ajudar essa pessoa. Ele é um facilitador que vai ajudar essas pessoas a ir a um psicólogo, a um terapeuta, para que possa, assim, ser ajudado. O importante é a vida, porque Deus é o Deus da vida. É isso aí. E a gente não pode deixar simplesmente uma depressão, uma depressão é um mal muito grande, uma ansiedade, né? Uma angústia, falta de amor próprio, falta de fé, tirar nossas vidas, né? Vamos pensar o que Jesus fez por nós, né? Se de repente você está aí nos assistindo e está passando isso muito longe da cabeça ou muito pertinho, tira isso agora, em nome de Jesus. E eu convido você para estar conosco toda quarta-feira. E a gente vai estar sempre falando sobre esse tema, abordando alguma coisa do Setembro Amarelo. Mas muito calmamente, muito silenciosamente, porque essa já é a nossa segunda chamada sobre o Setembro Amarelo, né? E hoje com um convidado especial, uma pessoa especialista, né? Então,
Vamos nos unir. Eu não sei onde você está no momento agora, de onde você está nos ouvindo, né? O que você está passando, mas tenha certeza, pode faltar a doutora Shirley, pode faltar pastor Cleiton, pode faltar a evangelista, né, Lola, mas não vai faltar Jesus na tua vida, né? Jesus é constante, é o tempo todo, ele é atemporal, né? Então, pensa nisso, tá bom? E voltando, pastor, se hoje, né, alguém chegasse no seu consultório e falasse assim, o meu pensamento é realmente de suicídio, qual seria a palavra-chave para tirar essa pessoa do foco? Então, nós pensaríamos o seguinte: ela pensa em tirar a sua própria vida, né? Então, a questão seria levar a ela a pensar, certo? No momento, né? A pensar, tirar ela a desviar essa atenção, certo? Por quê? A gente precisa conhecer a história do indivíduo. Então, se ela chega no meu consultório e ela quer tirar a vida, né? Essa ela já chega com essa demanda. Decidida. Então, a demanda dela é: não dá mais para viver e eu quero tirar a minha própria vida. Então, é tentar, né, desviar a atenção dela, certo? Desse pensamento, para que aí a gente possa estabelecer um diálogo, né, onde a gente possa entender, né, qual é a sua dor e por que ela chegou a essa situação. Tá. E falando isso biblicamente, o que o senhor colocaria? Então, quando a gente chega para ouvir uma pessoa nessa situação como pastor, né, para dar uma pastoral a ela, então a primeira coisa é chamar ela para a gente ter um momento onde a gente possa, a primeira coisa, antes dela tirar a vida dela, eu quero dizer para ela, vamos tentar pelo menos orar. Sim, sim. Primeira coisa, antes de você, eu entendo, certo, que você está nessa aflição, mas antes de você tirar a sua vida, eu não vou dizer para que ela não tire, porque é já isso que ela quer. Sim. Então a primeira coisa é, vamos orar, porque isso vai dar tempo a ela para que ela possa refletir. Né? Então a gente vai ter um tempo para a gente orar. Eu digo, depois que a gente orar, você decide o que você vai fazer. Sim. Mas a princípio seria orar, certo? E aí a gente vai ter tempo para a gente pensar o que a gente vai fazer e também a própria mente da pessoa, né, vai levar a refletir sobre esse pensamento. Daí nós vamos estabelecer, certo, uma conversa onde a gente pode, certo, nesta conversa, certo, introduzir, né, a mensagem exatamente da fé, da esperança, né, nessa pessoa, onde nós acreditamos que com a graça de Deus, a mensagem da graça, né, a mensagem do Evangelho no coração dessa pessoa, ela possa desviar esse pensamento, ela possa encontrar essa paz, né, e sair deste conflito existencial que ela está vivendo, desse sofrimento que ela está vivendo, né? Lembrando que a palavra de Jesus, ela diz assim, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Sim. Né? Tudo bem, não é fácil para quem está do outro lado que quer tirar a vida. Né? O que nós acreditamos é que essa palavra, né, que é a palavra de Deus, né, não é a palavra minha, né? E aí a gente entra no crivo da fé. É que esta palavra vai encontrar guarida no coração do outro. Ela vai aonde eu não posso colocar. Né? É ela que vai fazer aí, através da graça, através do Espírito de Deus, no coração do auto-suicida. Entendeu? Pastor, assim, a gente está falando de um suicida declarado. Certo. Né? Mas tem aquelas pessoas que elas são assim. Elas não falam que vai se matar, mas adoraria morrer. Já está naquele nível assim, eu queria morrer, se Deus me desse nada uma boa morte, não serve mais para nada, não está adiantando nada. É a mesma coisa? Ou tem uma divisãozinha e uma linhazinha tênue que é quase nada? É preciso a gente respeitar e a gente muitas vezes não pode desconsiderar, porque uma pessoa que vive falando sempre em morte, que vai morrer e tudo mais, eu acho que é preciso dar às vezes
isso não é nada, Mau Trata com humor. diferença, né? tal. Então, a gente precisa dar um ouvido e entender, opa, não é normal uma pessoa ficar falando que vai tirar a sua vida, que vai morrer, que não quer mais viver. Essas queixas, então, tá aí. Então, às vezes tem indícios, né? Vai dando indícios e a gente muitas vezes não quer parar para ouvir, não quer parar para escutar, não quer dar a devida importância Sim. a essa fala. Então, é importante nós prestarmos atenção, é importante a gente ouvir e é importante procurar dessa pessoa, né, o porquê que ela tanto fala em suicídio, em tirar a sua própria vida, o que lhe incomoda, né? Porque aí você abre para que ela fale. Sim. E a gente deixar um pouco de lado o egoísta, né? O egoísmo, né? Então, tem pessoas que não sabem passar por problema. Qualquer probleminha já é motivo de tirar a vida, de fugir do foco, de se esconder, de procurar uma depressão. Então, assim, encarar as coisas mais de frente. Sem esquecer que a gente tem um Deus que olha por nós, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu não sei o que está passando pela tua cabeça agora, você que está nos ouvindo. Mas acredite, nós três aqui estamos pensando em você. Estamos falando com você, de maneira especial, de maneira distante, mas com você. Então você não está sozinho. Além de você ter um Deus Todo-Poderoso, você ainda tem, entre elas, um convidado especial, especializado, né, que falou tão bem, que falou tão bacana, pastor, né? Eu quero agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Né? E falar para vocês, gente, a esperança é tudo, né? O sonho, a esperança, a vontade de viver, a garra, né? E o amor. O amor, eu acho que ele transforma tudo. Então, pensa no ente querido que você ama, pensa no filho, pensa na mãe, pensa no pai, pensa na esposa. Como que vai ficar essas pessoas, a sua família, depois da sua perda, né? Então, eu acho que isso é muito importante, levar também em consideração quem vai ficar, né? Fazer uma autoanálise. Eu vou, mas e os que vão ficar, né? Então, fazer uma autoanálise com relação a isso. Louva. Agradecer ao pastor, sim, falou muito bem, sim. Eu mesmo fui muito edificada, mas eu quero saber mais uma coisa. Eu quero saber essa questão, porque, veja bem, a gente está falando da vida, a gente está falando de um âmbito terapêutico, também no âmbito cristão, mas a gente vai olhar aqui. Um bombeiro salva uma vida, né? Um PM salva uma vida, um médico salva uma vida. A vida é para ser vivida, não é isso, pastor? Me fala aí, o que você pensa do que eu falei, do que eu penso? Então, aí vamos, como pastor, né? Deus é um Deus da vida. A gente tem citado aqui, eu acho que está sendo meio redundante para mim, mas Deus é um Deus da vida. Verdade. Jesus disse, olha, que Ele é a própria vida, né? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, né? Se o próprio Cristo morreu e ressuscitou e nos promete a vida, né? E nele nós temos vida e vida em abundância, Ele disse, eu venho para que tenha vida. Então, essa é a razão, né? Viver, né? Viver, né? E sempre buscar viver, né? Porque viver intensamente, né? Viver intensamente. É por isso que Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida plena, vida em abundância, não é? Então, o ladrão vem se não matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. João 10:10. Então, o que acontece? O que é o ladrão? Né? É tudo aquilo que nos tira a vida. Que rouba, que quer destruir a nossa vida, né? E ele chega, ele não pede, né? Ele não pede, ele entra, ele invade, ele quer destruir. E isso, quando eu digo isso, ele vem e mina a tua mente, né? E a gente precisa entender. Aí eu vou voltar à sua pergunta para mim, da pessoa que fica falando
que quer suicidar. Então entenda, Santo Agostinho, pai da igreja, ele diz o seguinte: nós não podemos impedir que um passarinho solte um galho na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Sim. Então veja mesmo, quando a pessoa está falando, está lá um galho, mas isso vai tomando conta. E muitas vezes o egoísmo, muitas vezes eu nas minhas tarefas, eu nos meus afazeres, eu nos meus problemas, eu não quero parar para ouvir o outro, para escutar o outro. E o outro está dando indícios para mim. Então é preciso entender, entendeu? Ouvir é importante. Às vezes você não sabe, talvez assim, como falar, como responder, como dizer, mas você só ouvir, só dar ouvido, escutar, já pode ser mais ouvinte, né, pastor? Isso. Não ter tanta sede de falar. Afinal, se Deus quisesse, né, que a gente falasse muito, Deus teria 2 bocas e não 2 ouvidos. Então, né, é muito importante ouvir, né? A pessoa que está passando por depressão, a pessoa que está passando por ansiedade, ela tem um anseio muito grande de ser ouvido. E nós, seres humanos, estamos sempre na correria, nos nossos objetivos, no nosso particular, e estamos esquecendo de dar esse lado ouvinte, né, para nossos irmãos em Cristo, para nossos colegas, para nossa família, né? Então, pensa assim, tira um pouquinho do seu dia, um pouquinho que seja, para ouvir alguém. Isso. William Shakespeare, o poeta, ele dizia que falar pode aliviar as dores emocionais. Lacan, ele vai dizer que é a cura pela fala. Sim. Entendeu? Então, deixar que o outro fale da sua dor, do que ele sente, e você está ali ouvindo, né? Pode levar à cura, pode ajudar as pessoas a sair daquela dor que está, pelo menos no momento. E Freud ainda diz mais: ainda que não ouviste, mas levaste o olhar para aquele que está falando, já está sempre de boa ajuda. Verdade. Então, quanto é importante isso, ouvir o outro, parar um pouco, como estava dizendo bem falou há pouco tempo a nossa doutora Shirley. É preciso sair muitas vezes do nosso lugar, né, da nossa zona de conforto, isso, né, pastor? Para ouvir um pouco o outro, para dar esse lugar ao outro, esse lugar de escuta, né, que muitas vezes a gente não consegue, né? A gente falou agora aqui do descaso que se é feito agora com o Setembro Amarelo, quando nós poderíamos falar mais sobre o suicídio. Verdade. Não é verdade? E talvez muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Sim. Não paramos para ouvir. Tá bom? Gente, então a gente finaliza por aqui hoje, né? Uma boa noite. Um beijo especial para vocês. Que Deus abençoe. Programa Entre Elas. Aquela ansiedade, aquele estresse, aquele nervosismo que você não sabe como resolver, já está na hora de procurar um profissional. Doutora Shirley Rodrigues, psicanálise clínica e coaching. Ela vai ajudar você a ter mais qualidade de vida através do atendimento como coaching e psicanalista. E atendemos online também. Atendemos em Itapetinga, Bucafé, na Rua Mariano Campos, número 216, Centro, ao lado da Escola FIS, e também na cidade de Vitória da Conquista, no bairro Candeias. Entre em contato e marque sua consulta para maiores informações. 77 988 45 2087 ou 77 991 51 3634.